Sejam bem-vindos, meus amigos queridos, minhas amigas queridas, mais uma vez. Como somos gratos a Deus e a Jesus por nos proporcionar mais esses momentos de aprendizado, de amor juntos, unidos num só coração e num só pensamento, nesses momentos abençoados. Obrigado a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho, pela presença, pela participação e que Jesus nos abençoe mais essa sexta-feira de trabalho, em nome de Deus e de Jesus. Os nossos agradecimentos também a todos os grupos do Facebook, aos grupos Espírito do Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, à Web Rádio Fraternidade, à TV Secal e a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuem para que nós realizamos esse trabalho de amor. Vamos lembrar, então, mais uma vez, para colocar água para fluidificar, e vamos, assim, nos asserenando para pedirmos, então, a autorização para a espiritualidade superior para os trabalhos da noite. Então, vamos, então, com nossos corações plenos de esperança, de alegria, pedir ao nosso Pai Celestial de infinito amor, agradecendo mais uma vez que estamos reunidos em seu nome. Nós buscamos as orientações amorosas do alto para nos fortalecer, para nos direcionar, para irmos ao encontro daquilo que foi determinado pelos desígnios superiores de caminharmos em direção à luz. Como somos tão pequenos ainda, Senhor, quais crianças necessitadas do braço amoroso para sustentá-las na caminhada, nós aqui estamos mais uma vez conscientes de que necessitamos nos apoiar na sua força superior para obtermos êxito no nosso intento. Que a nossa fé em vós seja a base de sustentação para as nossas vidas, para não sucumbirmos nesses momentos tão difíceis e desafiadores que todos passamos, e que tenhamos a capacidade de sermos solidários com nossos irmãos em sofrimento, para amenizarmos dentro de nossas condições as suas dores, dando amor e carinho àqueles que nos procuram e àqueles a quem nós nos direcionamos para o auxílio que precisam. Gratidão, Senhor, por tudo que nos tens concedido para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Obrigado a Francisco de Assis, mentor de nossa casa, e sua equipe, a Bezerra de Menezes, mentor da casa que leva o seu nome, parceira direta nesse trabalho amoroso. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esses momentos abençoados. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós temos a imensa alegria de receber o nosso irmão de caminhada, Dr. Aulus Cavalieri Carcioff, que vai nos brindar com a palestra Emmanuel e Nosso Corpo, fruto de nossa família. Dr. Aulus possui graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, além de doutorado e professor livre-docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Jaboticabal, possuindo um vasto currículo, além, é evidente, de grande divulgador do espiritismo e palestrante espírita. Então, com muita alegria, nós o recebemos hoje, Dr. Aulus. Fique muito à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o contato inicial do Gilson, agora pelo Sr. Paulo, que também fez essa excelente abertura aí, essa prece, bastante comovente. Muito obrigado. E aqui nós estamos falando como pessoas estudiosas, né, simples, que buscamos, junto com vocês, entender melhor a doutrina espírita e todo o consolo que ela pode nos trazer à vida e à encarnação, né? Então, me vejam aqui, por favor, como alguém que está buscando, tanto quanto vocês, aprender, conhecer, e eu vou propor simplesmente uma discussão, né, com aquilo que vocês já sabem, com aquilo que, principalmente, Emmanuel, pela mediunidade, né, bendita aí de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe no livro Pensamento e Vida.
Eu vou dividir, então, para vocês, para favorecer aqui a nossa conversa, uma apresentação de slides. Tá legal? Ok, doutor. Vocês estão vendo? Tudo bem? Tá aparecendo aí para vocês? Sim, agora apareceu. Uhum. Então, nós vamos... toda a nossa conversa de hoje vai estar baseada no livro Pensamento e Vida, tá? Que é um livro, que é uma cartilha espiritual trazida pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E é interessante, quem não conhece, né? Eu estimulo vocês a comprarem, a lerem e trabalharem. Os conteúdos que temos aqui são preciosos. E Emmanuel explica que este livro, que ele chama de cartilha, faz parte de um curso para aqueles que vão reencarnar. Então, no plano espiritual, em algumas colônias espirituais, as pessoas, quando vão se dirigir à matéria, fazem cursos preparatórios. E um destes cursos é este curso aqui, né, que chama-se Pensamento e Vida. Lá é um curso oral, e ele traduziu numa linguagem escrita, e ele diz que lá são 100 aulas, e ele selecionou 30 para nós, né? Então, todo o objetivo de Emmanuel, quando nos trouxe isso pela mediunidade do Chico, é que a gente entenda os propósitos verdadeiros da nossa reencarnação e use da melhor forma possível esse momento aqui, né? E para a conversa de hoje, eu combinei com o Gilson que nós vamos trabalhar o item corpo e junto com ele a questão da família, né? Voltando, eu acabei, peço desculpas, mudando um pouco o título. O título que eu tinha passado para o Gilson era Nosso Corpo, Fruto de Nossa Família, mas eu achei melhor a gente trabalhar como presente. Então, uma coisa que a nossa família nos deu de muito bom, né? E eu acho que ele reflete melhor o nosso espírito aqui. E o corpo, né, lá em Pensamento e Vida, de Emmanuel, nós temos que primeiro situar, né, que como a doutrina espírita é toda científica e baseada na ciência humana também, ela incorpora os conhecimentos científicos. O nosso corpo ele veio da evolução das espécies, né? Então ele veio lá do corpo dos animais. E se nós formos ver no dicionário comum, o que seria corpo? É a estrutura física de um organismo vivo, né? Por exemplo, do homem ou dos animais, que engloba também as suas funções fisiológicas. E eu fiz um resumão, né? Isso aqui é uma frase minha, então ela deve ter suas dificuldades, mas para sintetizar o que é o nosso corpo, o que eu achei interessante, antes da gente falar da formação, das características do corpo, pensar o porquê de termos um corpo, se isso é bom ou não, né? Então eu resumi mais ou menos da seguinte forma, que ele é um presente da evolução biológica do planeta. Então, todo o esforço de bilhões de anos que a Terra fez para que houvesse uma sucessão de espécies, começou lá no mar, né, com as bactérias, depois as plantas e os animais, ele chegou num final de uma linha evolutiva que foi possibilitar a encarnação de seres inteligentes, seres que já têm a condição de conhecer a Deus, que são os seres humanos, né? Então, ele é um presente de todo um processo evolutivo que a gente deve valorizar e ter muito respeito por isso, né? Então, Deus, Jesus, que é o mentor espiritual da Terra, ele vem preparando esse nosso corpo durante a evolução biológica por muitos milênios, né? E ele é uma cocriação. Olha que é bonito isso, né? Então, o nosso corpo hoje, ele também tem nossa participação. Ele é cocriado pelas mentes de todos os espíritos que, na linha dos milênios, o habitaram. A cada vez, pessoal, que a gente reencarna no nosso corpo, nós influenciamos as características desse corpo e, com base na nossa mente,
nós promovemos mudanças. E nós vamos ver que essas mudanças são passadas, algumas delas, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E essas mudanças que as mentes reencarnantes fizeram no corpo, fizeram com que ele fosse crescendo, evoluindo e atingisse o que ele é hoje, né? Então, nós que encarnamos somos co-criadores desses corpos, né? E nesta linha dos milênios evolutivos, nós direcionamos o nosso corpo para frente e para cima. E hoje ele vem favorecer o escoamento de nossas potencialidades em contato com a matéria, impulsionando o nosso espírito no seu rumo a Deus. Isso que a gente fala é com base em Kardec. Então, na Gênesis, se nós formos lá no capítulo 10, no item 3, tem um item que esse item 3 tem o título Hipótese sobre a origem do corpo humano. E lá, Kardec diz assim: sob a influência e por efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, ou seja, do reencarnante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Então ele diz que o nosso corpo é uma herança do corpo dos animais, no caso dos primatas, não dos macacos atuais, mas de animais anteriores, que deram origem também aos macacos, né? E esse nosso corpo, ele foi sendo modificado pelas nossas estruturas mentais. É por isso que eu disse que nós somos co-criadores. E a cada geração e a cada tempo, o nosso corpo vai melhorando e se aperfeiçoando. E eu acho interessante a gente ver aqui nesta representação de Michelangelo na Capela Sistina, como algumas pessoas captam pela intuição, os artistas, né, essa coisa incrível. Então, Michelangelo, pessoal, ele dizia que nós chegaremos a Deus pelo corpo. Ele, de alguma forma, mesmo antes da doutrina espírita, ele conseguiu entender tudo isso. E se nós observarmos a figura, que aqui é Deus criando o homem, está bem no centro da Capela Sistina, nós vamos ver que Deus está dentro do cérebro. E Michelangelo, ele escondia partes da anatomia humana nas figuras dele, né? Então a gente consegue, quando a gente traça essas linhas, a gente consegue identificar que aqui dentro, né, dentro desses anjos, da capa de Deus aqui, olha, é o contorno do cérebro, né? Então Deus alcança o homem pelo lobo frontal. Então, voltando, né? A mão de Deus está saindo, não é de de lugar qualquer, é da testa, né? O indiano, ele conhece isso pela tradição religiosa dele, por isso que ele coloca, às vezes, uma imagem aqui, né? Uma ponta vermelha ou dourada, e é aqui que se corresponde à glândula da mediunidade, né? Então, se a gente fosse imaginar, aqui a pituitária está aqui, ó. Ela vem nessa linha, né? Que é a glândula da mediunidade. Tudo isso não são coincidências, são verdades que são captadas, né, por esses espíritos. E se a gente for lá em Calderaro, no Mundo Maior, psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, ele nos diz que o lobo frontal, que corresponde a essa parte aqui, gente, olha, a nossa testa, é o que mais desenvolveu nos últimos milênios, quando a gente foi se diferenciando do primata para chegar no ser humano. Aqui nesta área, que foi a que mais se desenvolveu, é uma exteriorização fisiológica, ou seja, no corpo, de centros do perispírito muito importantes. E ali existem milhões de células que esperam para funcionar do esforço humano. E eu trouxe esta reflexão por isso, né? Porque esse é um presente que nós ganhamos. E ele está além da nossa capacidade de uso, dentro da bondade divina. O cérebro, então, aqui nesta zona da testa, ele tem células que estão hoje em repouso, porque a gente não sabe usar. Elas aguardam para funcionar o nosso esforço. Então, o nosso corpo não nos limita. Muitos espíritos, o corpo é uma coisa que limita, é um fardo, é um peso. Não, o corpo, pessoal, ele é um filtro de impurezas e ele tem potencialidades que vão estimular o desenvolvimento espiritual. Olha o que diz Calderaro: nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde os pretérito até hoje,
jamais logrou usar uma 10ª parte desse lobo frontal, nem 10%, né? Então, são forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, ou seja, nascendo e morrendo no continuismo biológico, mas ela depende de golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime, né? E este é o serviço que a fé vigorosa pode encetar. Então, vejam que beleza, né, gente? O nosso corpo, ele é o nosso caminho evolutivo, ele é o nosso instrumento evolutivo. Até Michelangelo pegou isso, a gente vai a Deus pelo corpo, e isso é a justiça divina e o mecanismo evolutivo por meio das reencarnações sucessivas. E ele tem essas potencialidades, principalmente no cérebro, que é o local de manifestação da mente, e espírito é mente, né? Espírito é pensamento. Então nós vemos que o nosso corpo, ele é um presente, ele é uma oportunidade, né, nos dada pelo mecanismo de evolução criado por Deus para a construção da nossa felicidade. E aí, se a gente for lá do Livro dos Espíritos, né, na questão 132, e Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação. Isso é importante para nós hoje, nessa conversa de hoje, porque se nós estamos um corpo é porque nós estamos encarnados. Se a gente não estivesse encarnado, estaria no plano espiritual, teríamos apenas mente e perispírito, né? Mas aqui nós temos um corpo. Então, para o corpo, qual é a finalidade de encarnar ou de voltar ao corpo? E a resposta é muito ampla. Deus a impõe, ou seja, não há fuga, né? Porque é uma lei divina, com o fim de nos levar à perfeição. Para uns é uma expiação, que é quando nós estamos reparando o passado. São as dificuldades para a reparação do que fizemos dentro do nosso livre-arbítrio. Plantamos, colhemos hoje. Para outros é uma missão. Então, nem todo sofrimento é um sofrimento de expiação ou de provas. Para muitos é uma missão. E alguns aceitam provas difíceis para nos ensinar o progresso. Por exemplo, Jesus padeceu na cruz por missão, não por necessidade daquele sofrimento. Para ele não havia aquela necessidade. Mas para chegar à perfeição, nós devemos passar pelas vicissitudes, que é a impermanência da vida, é o grande transformar das coisas que faz com que a nossa mente se desenvolva, a nossa capacidade de trabalho, o nosso intelecto e, por consequência, a nossa moral. Mas tem uma segunda parte da resposta. Muitas vezes a gente detecta que nós espíritas pensamos muito nessa primeira parte. Tem uma segunda parte a resposta. Ela tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condição de enfrentar sua parte na obra da criação. Então aqui é muito bonito, porque Deus nos deixa ser com ele co-criadores do mundo material. Então quando a gente muda a natureza, cria uma ponte, constrói uma casa, nós estamos sendo co-criadores de Deus no planeta. Quando nós, pela nossa energia mental, estruturamos um novo corpo e transferimos isso aos descendentes na evolução biológica, nós estamos sendo, como a gente já mostrou na Gênese, né? Nós estamos sendo co-criadores dos corpos, né? Então, Deus nos deixa ser parte do resultado de sua obra. Olha que beleza, né? E é para isso que nós tomamos um aparelho em cada mundo em harmonia com a sua matéria, né? E esse é o objetivo da reencarnação, um objetivo muito amplo e muito bonito. E aí, feito esse começo inicial, então nós estamos vendo que tudo isso é para o nosso bem, né, gente? Nós estamos aqui num momento muito bom, a gente deve agradecer muito estar aqui na 11ª hora, né? Tem aquela parábola do trabalhador da 11ª hora. Nós somos esses caras, porque nós estamos reencarnando nesse momento de transição. Temos a chance de ficar aqui na Terra, né? De sermos convidados a sermos trabalhadores da vinha. E então, para entender isso, eu separei uma parte do capítulo 11 do Pensamento e Vida, que é o berço, e depois o capítulo 14, eu volto no capítulo 14, que é o corpo em si, né? Então, nesse capítulo berço, na verdade, é para Emmanuel o corpo em si,
né? Então, como que se gera o corpo? Ele coloca aqui, excetuando-se os planos organizados para obras especiais, ou seja, espíritos missionários, em que os espíritos vêm se asseronhar de reservas fisiológicas para criarem reflexos de vida superior, ou seja, aqueles espíritos de luz que vêm à Terra, como Jesus, né? Chico Xavier, espíritos que vieram em grande missão, para nós comuns, né? O berço que nós vivemos retrata o passado que vivemos. Então, ele retrata o ontem que passou. Então, o corpo que temos hoje, pessoal, se nós avaliarmos quem somos, entenderemos quem fomos. De onde principiamos, nos sugere o ontem e os caminhos que temos que seguir. Então, isso é bastante importante, né? Nós viemos à Terra continuar uma estrada. E para esta continuidade, nós retomamos um berço ou um corpo que seja o mais adequado para isso, né? O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos nas existências que precederam, né? Então, a gente vinha numa estrada, muitas vezes a gente tem as bifurcações e nós temos livre-arbítrio. No próprio Livro dos Espíritos é bem claro isso, né? Que quem determina as condições da encarnação é o próprio espírito, a gente que escolhe. E Kardec até gasta bastante questões lá para tentar explicar por que alguém escolheria sofrer, ter uma doença, nascer pobre, não nascer rico. E ele explica, e é bastante racional toda a argumentação de Kardec, né? Mas a gente retoma no berço um corpo para dar a continuidade da nossa tarefa. E aí ele explica o seguinte: o escalpelo é uma palavra diferente, né? É o bisturi usado na dissecção anatômica. É aquele bisturi que o médico usa para fazer um exame de doença, né? Um exame patológico que a gente fala. Então, quando a gente observa com esse bisturi, com detalhe, mesmo assim não consegue a ciência, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estrutura, da pigmentação da pele, do grupo sanguíneo. Então, quando a ciência hoje avalia a constituição fisiológica, ela só consegue ver o recinto externo, que é o corpo em si, né? Já que os meandros da hereditariedade, né? Então a gente só fica no recinto externo da filiação corpórea, porque os meandros, ou seja, os caminhos da hereditariedade psicológica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem ou à investigação da inteligência terrestre. Então, hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas. É o estudo, né, dos genes e como nós passamos para os nossos filhos e recebemos de nossos pais o corpo que temos, os genes que temos, de saúde e de doença e suas diferentes características. Então, aqui, Emmanuel está nos explicando que quando a gente recomeça no berço, a ciência, quando vai entender isso, só consegue ver a casca. Só consegue ver por fora. A cor da pele, a altura, o tipo sanguíneo. Mas ele nos mostra que existe algo muito mais profundo, que ele chamou de hereditariedade psicológica. Porque os espíritos têm semelhança no modo de ser, nas dificuldades, nas facilidades, nos pendores, né? Isso tem a ver com as nossas família espiritual, né? Então, nossas reações, sentimentos e pensamentos são herdados dos pais? Em certo modo, sim. É que a célula... Aí ele começa a explicar isso para nós. As células germinais, quem que são as células germinais, pessoal? São aquelas responsáveis para formar as linhagens que darão origem aos gametas. Então, o espermatozoide e o óvulo. Então, célula germinal é a célula primeira que vai dar origem ao espermatozoide ou que vai dar origem ao óvulo na mulher. Elas são sementes vivas e elas reproduzem o quê? Os nossos clichês mentais, clichês da consciência, no trabalho impalpável da formação de um novo corpo.
Olha que coisa bonita ele nos explica, né? Para explicar a hereditariedade psicológica. Então, clichê é aquilo que usava em tipografia antiga, né? Na época de Kardec ainda era assim, né? Tinha aquela coisinha de metal para editar o livro, né? Isso era clichê. E hoje isso daí a impressão é eletrônica, né? Mas ele usou essa palavra, né? Então é uma coisa que está moldada na nossa mente e toda vez que a nossa mente bate, ela passa aquela mensagem, passa aquelas letras, né? Então é como que a mente dos nossos pais, os clichês mentais, aquilo que povoa o cérebro e a mente deles, impregnasse o espermatozoide e o óvulo. Então a gente recebe muito dos nossos pais, tanto no modo de psicológico quanto das características físicas, né? Então isso é muito interessante. Isso a ciência não conhece porque ela é materialista, ela não trabalha com o corpo, com o espírito, né? E aí ele continua que na câmara uterina, ou seja, no útero da mulher, o reflexo dominante de nossa individualidade, ou seja, aquilo que somos, impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico. Então, eu recebo algo que já vem com as tipografias, com os clichês, que é o gameta, que é o óvulo, o espermatozoide. O espírito, a gente sabe, se liga a eles, conduz à união, e uma vez formado o óvulo, ele começa a assumir a gerência disso dentro do útero. E aí ele começa a impor ou marcar naquela chapa que ele chamou aqui de chapa fetal, ou seja, na estrutura do feto, aquilo que ele é. E da união, então, do que eu recebi dos pais e do que eu gravei no feto durante a formação do embrião no útero, olha que bonito ele diz, vamos forjar os alicerces, né, daquilo, desculpa, né, vamos forjar os alicerces, que é modelar o metal ou outro material através de uma forja, né, ou seja, através do calor. Então nós vamos forjar os alicerces do novo instrumento. Então aquele corpo nosso vai estar feito dessa forma, moldado dessa forma. E nós vamos selar a destinação daquele corpo para as tarefas que ele foi chamada. Olha que bonito. Então selar é fechar hermeticamente alguma coisa, né? Concluir alguma coisa. Então durante a formação do feto, a gente acaba neste processo já determinando aquele corpo e suas características em função da tarefa que viemos no mundo cumprir. Tarefa essa que foi escolhida por nós, né, dentro das nossas necessidades evolutivas. Então, em nosso corpo, pessoal, as aptidões, facilidades, limites e dificuldades encontram-se as bases das tarefas que competem-nos na reencarnação. Então, aquilo que eu sou bom de fazer é porque eu me programei a fazer. Aquilo que eu não sou é porque geralmente não é aquilo que eu estava programado e o meu corpo não foi feito para isso, né? Então, do óvulo a isso, aqui a formar o feto, nós vamos correndo todo esse processo. E dessa maneira que comumente renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para este fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de ser e proceder, né? Então agora ele acaba de explicar. Então a gente vai nascer na Terra de acordo e herdar um corpo, né? Segundo o quê? As dívidas ou as necessidades que temos, para que a gente possa cumprir a nossa reencarnação da melhor forma possível. E para isso a gente vai assimilar a essência genética dos nossos pais e os clichês mentais que eles imprimiram naquelas genes, né? E que vão nos determinar o modo de ser e o nosso modo de proceder. Assimilar é converter em substância própria. Então é como se a gente pegasse aquilo que ganhamos dos pais e transformássemos em nós mesmos, né? E aí com isso e essa questão da genética que nos afiniza, remete muito à questão da família espiritual, né? Então a gente herda o corpo, genética, daqueles que nos devem, ou para os quais devemos, ou os que se nos afinizam com o modo de ser e os propósitos de vida.
Então, existem muitas circunstâncias que determinam, muitas causas para isso. Por vezes, a gente vai herdar aquilo de um espírito que deve, então ele vai me encaminhar a vida e tentar me recompor e refazer coisas que ele tirou de mim. Às vezes, eu que devo para ele, né? Então eu vou ser meu filho, ele vai ser meu pai, mas eu vou ajudá-lo de alguma forma. Ou simplesmente eles fazem parte da minha família espiritual e nós estamos nesse processo evolutivo juntos por uma afinidade de propósitos ou de objetivos, né? Então, aqui entra em ação, pessoal, nesse momento de formação do corpo, o nosso merecimento, as necessidades que temos evolutivas, a nossa capacidade, né? Então, Jesus falou que ele nunca nos daria um fardo, Deus nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Então, o que podemos carregar? Então, não também baseado no que temos aqui condições de fazer, da lei de justiça, né? E aí, no capítulo 8, é um capítulo do Pensamento e Vida muito importante, que chama Associação. Ali está a base da verdadeira família. Então, a associação de espíritos, né, é a associação das famílias espirituais. E ele nos diz assim, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, a nossa família, que é aqueles que vai nos dar o nosso berço, não é um grupo qualquer de pessoas, mas sim são aqueles que, pela lei de associação e afinidade, nós nos ligamos, né, pelo nosso destino. Olha que nenenzinho bonitinho, né? Então ele recebeu dos pais toda a estrutura genética e a ligação do espírito com aquela estrutura genética se deu pelo merecimento, pelas necessidades, pelas culpas, pelos méritos, né? Como consequência do nosso processo de evolução. E aí entra o corpo. Então, nós vamos entender o berço, essa estrutura, e agora vem o corpo. Então, nessa parte, nós vamos tratar assim, desde que eu assumo isso agora em diante, é meu, né? Como é a minha responsabilidade estruturar e fazer o meu corpo. Então, novamente, ele faz aquela alusão aos espíritos de luz que vêm em missão. Então, abstendo-nos, ou seja, não considerando qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, olha que bonito, né? A gente não é o nosso corpo, a gente habita o nosso corpo. A gente é completamente independente do nosso corpo e voltaremos ao plano espiritual, continuaremos existindo e nosso corpo vai apodrecer, não é isso? Nós presidimos a formação e sustentação. Isso aqui é muito importante. O espírito preside a formação e a sustentação. A formação acabamos de estudar, né, um pouquinho juntos aqui, quando ele tratou do berço. Então, nós vimos os mecanismos de formação. Vamos retomar um pouco isso, mas os de sustentação são muito importantes. A saúde do corpo depende do equilíbrio da alma. E Emmanuel também deixa isso muito claro no item saúde de pensamento e vida também. Então, conscientemente ou inconscientemente, desde a primeira hora da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Então, nós, desde o começo, seja de forma consciente ou inconsciente, formamos e sustentamos o nosso corpo. E se a gente vê as questões 344, 345 lá do Livro dos Espíritos, e também no Principiante Espírita, que é um livro de Kardec, é um livro menos conhecido. Se vocês não conhecem, eu sugiro vocês estudarem. É um livro muito legal, pessoal, chama O Principiante Espírita. Foi escrito também por Allan Kardec. Na questão 166, ele diz o seguinte: como e em que momento se inicia a união da alma com o corpo? E a resposta é desde a concepção. Concepção é a união do óvulo com o espermatozoide. O espírito está unido por um cordão fluídico. Então, tudo isso que Emmanuel diz é totalmente baseado ou respaldado pela teoria de Kardec, pelas explicações, né? Então, desde esse momento, nós assumimos o quê? Tanto a formação quanto a sustentação do nosso corpo, né?
Só que quando a gente chega com as nossas características. Então, vem lá, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons, de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeamos para nós mesmos, no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do corpo, do próprio ser, desculpa, ele incorpora nos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Então, veja só, dentro dessas leis naturais da vida, né, colheita de méritos e de prejuízos que nós semeamos para nós mesmos, nós vamos então estruturar o nosso corpo material, né? E nós vamos incorporar aos moldes reduzidos, né? Então, aquele molde do corpo, o que nós somos. E as células vão se organizar em função da nossa estrutura mental. Então, a vesícula germinal é essa aqui, pessoal. É o óvulo e outras estruturas externas que tem ao óvulo, né? Chamado também do núcleo do oocisto. Amparado no colo materno, então lá no útero da mãe, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células, que ele já referiu, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, e é aqui que entra a revelação da doutrina espírita, em acréscimo àquela revelação material, né, da ciência materialista. Então, essas células, elas não se reproduzem ao acaso, elas vão se reproduzir ao redor da nossa matriz espiritual, que é o nosso perispírito. Como, olha a imagem que ele cria, como a limalha de ferro sobre o ímã. Vocês já fizeram essa experiência ou já viram, pessoal? Então, aqui é um ímã, e aqui a gente coloca a limalha de ferro. Então, a limalha de ferro organiza-se ao redor das linhas eletromagnéticas do ímã, e ela adquire uma forma e uma distribuição no espaço. É isso que Emmanuel está dizendo. A célula, essa célula inicial aqui, ó, que fecundou, ela vai se organizar ao lado das nossas estruturas perispirituais, comandada pela nossa mente. E para fazer uma analogia, para a gente poder comparar isso, ele trouxe essa comparação, como acontece da limalha de ferro se organizar ao redor da linha eletromagnética do ímã. Então, aqui é uma forma, uma estrutura, né, das estruturas é um desenho das estruturas embrionárias, né? Então, ectodermo, mesodermo, tubo neural, nucleotídeo, então tudo isso aqui vai formar ao redor do quê? Das estruturas do nosso próprio perispírito, que é regido pela nossa própria mente. Isso é bem importante porque a vida não é explicada pela matéria. Não é possível você explicar a vida pela matéria. E existe uma lei, sem querer complicar muito, mas existe uma lei da física que é a lei da entropia, que é a medida da desordem. Então, quando existe indisponibilidade de energia, se estabelece a desordem. E essa desordem tende a aumentar. Isso diz a lei da entropia. Então, o corpo se estruturar vai contra a lei da entropia. Qual é a energia que faz o corpo se estruturar, sendo que o mecanismo normal da vida é a desordem, a desagregação? Tanto é que quando você retira a mente de um corpo, ele morre, retira-se o espírito, ele se desorganiza, ele apodrece, ele se desfaz. Então, a energia mental do reencarnante é que permite o estabelecimento da ordem. Então, a energia mental, espiritual do reencarnante estabelece a ordem. Isso vai contra a lei de entropia, que é a lei da desordem. E é por isso que a vida não se explica pela matéria. E aqui a gente também consegue entender que se a minha mente não é organizada, se eu tenho dificuldades de culpas, remorsos, erros, eu não vou ter uma ordem tão bem feita assim, o meu corpo terá alguns problemas. Então a gente já consegue imaginar isso também, né? Em breve, diz Emmanuel, voltando aqui ao pensamento e vida, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física. Então ele já foi lá no fim, então formou o embrião, nasceu, e ele já está materializado aqui.
manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo é constituído por bilhões de células ou individualizações microscópicas. Então a gente sabe hoje que cada célula ela é individual já. E nós comandamos e elas obedecem à nossa mente, né? São individualizações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da nossa alma, vão dar aquela estrutura, aquela forma, partilhando-se a nossa natureza eletromagnética, porque pensamento, para Emmanuel, é uma força eletromagnética. E ele lembra, então, isso tudo uma oficina muito complexa, formada de bilhões de motores, cada motor é um independente, né? Motor significa que estas células funcionam independentemente, e elas se utilizam da nossa energia mental para isso, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias. Então, as nossas células emitem radiações próprias. Olha que coisa incrível, né? E assimilando as nossas irradiações, que vêm da nossa mente, né? Que é o espírito encarnado, né? Tudo sob o comando, né? Da mente nossa. Né? Então é muito interessante e isso mostra que a manutenção, então ele tinha dito que a gente é responsável pela estruturação e pela manutenção. Então agora a gente já falou da estruturação, agora ele está falando da manutenção. Então, como nós somos responsáveis pela manutenção do nosso corpo, cada célula, se nós nos distanciarmos da verdade, do equilíbrio, da paz, né, vivemos emoções de ódio, de vingança, de raiva, de desespero, as nossas células deixando de receber essas energias equilibradas, elas vão se desequilibrar, e elas terão emissões eletromagnéticas desequilibradas, e esse é o princípio espiritual da doença, que acaba futuramente se manifestando no corpo. Então, desde a fase embrionária do instrumento em que se manifesta no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Né? Então, nós não podemos atribuir as dificuldades orgânicas a ninguém, senão a nós mesmos. Não é Deus que está nos castigando, mandando um corpo que não é o ideal que a gente gostaria. Na verdade, aquele corpo ele foi feito daquela forma porque foi o que eu pude fazer. Não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver comigo. Né? E eu volto a mostrar aqui a limalha de ferro, pessoal, que é o norte e sul. Veja nessa foto como que o ímã, o polo positivo, negativo, o norte e o sul do ímã, né? Como que ele organiza a limalha de ferro. Então, isso é uma analogia de como a nossa mente organiza as estruturas e as células vão se depositando nessas camadas estabelecidas pelo nosso perispírito. Criaturas existem tão conturbadas além do túmulo, ou seja, antes de morrer elas estão tão perdidas em desespero e dificuldades, com os problemas decorrentes de suicídio, homicídio, delinquência, vícios, né? Que trazidas ao nascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios, pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Então, quando os espíritos estão no plano espiritual em desequilíbrios muito grandes, eles não vão conseguir criar essa estrutura e este corpo terá malformações muito grandes ou mesmo será inviável e não haverá um nascimento, né? Haverá um aborto aqui, né? Mas são coisas bastante graves, né, pessoal? Aqui, ó, homicídio, delinquência, suicídio, vícios, né, de droga, do sexo, de vícios de poder, de mando, né? Pessoas que para estar em evidência, né, fazem qualquer coisa e desrespeitam o próximo, né? São coisas assim mais graves. Isso vai gerar patologia celular, né? Então, as enfermidades congênitas, né, aquelas que vêm conosco do nascimento, nada mais são que reflexos da posição feliz ou infeliz a que nos conduzimos no pretérito. E isso é interessante porque são as causas anteriores das aflições, que nós vemos bem explicado pelo Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem a reencarnação, muitas doutrinas espiritualistas se veem em grande dificuldade de explicar
essas coisas. Por que alguém nasce doente? Por que alguém nasce sadio? O Espiritismo é capaz de nos consolar na medida em que nos explica em profundidade tudo isso e nós podemos, então, ter uma fé racional, né? Então, essas posições geram essas desestruturações, né? Reclamando-nos da internação na esfera física, às vezes por curto prazo, para tratamento da desarmonia interior. Então, esses reflexos, né, muitas vezes fazem com que a gente reencarne e não consiga, né, estruturar o corpo, né? E isso serve para tratamento. Então, não sei se vocês já leram este livro, muito legal, é a história de Santos Dumont, chama Ícaro Redimido. Santos Dumont, ele se suicidou, então é um exemplo de um suicida, e ele estava em grande perturbação no plano espiritual, os espíritos querendo ajudá-lo, os espíritos que o ajudavam, promoveram a reencarnação de Santos Dumont, mas ele não tinha condições mentais de sustentar ou de estruturar o nascimento daquele corpo. Então, houve uma série de malformações incompatíveis com a vida e houve um aborto. Mas aquela passagem pelo corpo foi muito importante para a reestruturação mental e do perispírito de Santos Dumont. E aí ele conseguiu se manifestar no plano espiritual de uma forma mais consciente e com um corpo espiritual melhor, né? Um perispírito melhor. E isso é um exemplo bem interessante que a gente vê disso que explica-nos agora Emmanuel. E lembrando, né, pessoal, que nós temos uma estrutura no nosso corpo espiritual, né, que é proposta por André Luiz. O espírito ele é imaterial, nós temos um corpo mental, o perispírito, e quando encarnado nós temos o duplo etéreo, e o duplo etérico, e o nosso corpo físico. Quando a gente está desencarnado, a gente só tem o perispírito, o corpo espírito mental e o espírito em si. E que essas estruturas são reflexos todos da mente do espírito, que vai desestruturando. Então, o corpo mental desestruturado fará com que o perispírito seja desestruturado, e como o perispírito é o molde do corpo, o corpo terá essas dificuldades que nós comentamos. Bom, passada essa questão de malformações, existem também ocorrências tardias na nossa vida de doenças. Então ele diz, surge, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na experiência do corpo. Então, mais adiante, na experiência do corpo, também surgem outras coisas. Cambiante é que promove ou passa por mudanças. Então, coisas que aparentemente o nosso corpo... Por que uma pessoa fica 40 anos num corpo perfeito, assim, saudável, aparente, e de repente vem problemas, né? Então, causas amargas de mutilações, de doenças, são guardadas na profundeza de nosso campo espiritual como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos. Então, ele usou essa analogia que é um espinheiro agressivo e que foi cultivado, acalentado é mimado no colo, né, por nós mesmos. Então, são pensamentos ruins que nós fizemos questão de manter, atitudes que quisemos ter e que hoje comprometem o nosso equilíbrio espiritual, estão armazenadas lá no nosso campo mental, vão se manifestar no nosso perispírito e no corpo, né? Então, são sementes que estão lá e vão germinar, né? No terreno da culpa, né? E dos remorsos. Então, as culpas e os remorsos são coisas bem complicadas para a gente. E para a gente sair dessa, pessoal, é auto-perdão, autoconhecimento e mudança. Não adianta eu me auto-perdoar e continuar errando. Então, eu estou sendo, na verdade, permissivo para comigo, indulgente para comigo mesmo. Não é isso. Eu tenho que me perdoar para não viver em culpas e remorsos, mas ter atitudes coerentes, positivas de mudança. E não mais fazer aquilo, né? Então, são essas situações, né, daquele exemplo de André Luiz, onde lá da mente do espírito, passando pelas suas diferentes camadas espirituais, vai chegar no corpo uma doença, né? Então, são plantações de tempo certo que vão ocorrer ao longo da nossa reencarnação, que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão. E a gente aprende com isso que nada que acontece ao nosso corpo é injusto.
Se nós não espiamos hoje, não temos uma causa hoje, temos no passado. E uma palestra do Haroldo, ele deu um exemplo muito interessante, né? Então, o Raul Teixeira teve um derrame numa viagem de avião e ficou com uma série de problemas pelo derrame cerebral, né? E aí a gente poderia pensar, meu Deus, que o Raul Teixeira, um espírito tão bom, dedicou a vida ao bem, o que acontece, como que ele pode passar por isso, né? É que o corpo dele hoje passa por coisas que o espírito dele traz do passado, de outras reencarnações, né? É o que comanda aqui, Emmanuel nos trazendo como plantações de tempo certo, e está tudo de acordo com a justiça divina, e com certeza, dada a maturidade espiritual, foi programada antes da reencarnação mesmo, pelo próprio espírito do Raul Teixeira, né, antes de nascer. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos, de comovente expressão, quanto mais irradiante se lhe mostra a saúde. Então, são programas traçados antes do berço, né? Mas que são desencadeados pela nossa própria mente, pelos nossos próprios processos de culpa e remorso, né? Dentro da questão dívida e resgate. Dívida é a nossa obrigação moral e o resgate é a quantia que vamos pagar, ou seja, que vamos passar para nos livrarmos, para nos reavermos com aquilo, né? E aí são estranhas provações e os desastres fisiológicos que nós podemos passar, né? Mas para finalizar, pessoal, uma coisa muito importante que a gente deve ter é que, apesar de haver justiça nisso tudo, a gente não pode resumir a lei de Deus em ação e reação e justiça e pagamento de dívida, né? Vamos lembrar lá do começo que nós reencarnamos, sim, para expiação, prova, alguns para missão, mas nós também reencarnamos para trabalhar e fazer a nossa parte na obra da criação, que é uma coisa ótima, né? É a oportunidade de fazer o bem, de ajudar o mundo, né? Isso também faz parte aqui. E mais lembrar também que a justiça divina é feita com misericórdia. Então não é só ação e reação, existe amor e misericórdia. E eu gostaria de terminar comentando isso com vocês, né? Então a lei de Moisés, que é a lei de Italião, a lei de Jesus é a lei do amor e do perdão. É imperioso lembrar, diz Emmanuel, que os reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. O que seria nos revelarmos amigo da solução dos nossos próprios débitos? Seria nós entendendo a necessidade de reorganização de nós mesmos, trabalharmos ativamente para o bem e no trabalho ao próximo não precisarmos expiar nossas dificuldades com base no sofrimento. Eu posso pagar pelo sofrimento ou pelo trabalho. Vamos pagar pelo trabalho, porque o amor de Deus sempre nos permite isso, né? Então, os reflexos do bem que fizemos atuam no corpo hoje, né? E eles podem gerar grandes atenuantes de nossas faculdades, de nossas dificuldades, desde que sejamos amigos de nossos próprios débitos. E para entender isso, eu acho legal, né? Eu vou terminar contando uma historinha aqui de ação e reação, né? De Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz. Então, no capítulo 16, o título é Débito Aliviado. Nós vemos a história de Adelino Correia, né? E aí o mentor Alexandre diz a André Luiz, a lei de causa e efeito, para entender, ele estava explicando a lei de causa e efeito para André Luiz, e ele vai falar, não podemos esquecer de Adelino. E é importante a gente pensar nisso, para que a gente não vire mecanicista e achar que a gente veio aqui para sofrer determinada coisa, independente do que eu fizer, eu vou sofrer aquilo. Não é isso. Eu posso resgatar trabalhando desde que eu entenda a importância disso e faça com amor e com verdade, né?
Então, Adelino, né, quando André Luiz olhou para ele, ele viu que ele tinha uma longa faixa de eczema, uma doença de pele avermelhada e às vezes saía um pouco de sangue, né, no que estava à mostra, né, na pele descoberta da roupa, ele quis dizer assim. Também tinha em certa posição da cabeça, no ouvido, e muitos pontos exibiam essas placas vermelhas. Então ele tinha uma dificuldade corporal extensa e importante. E aí o mentor explica para André Luiz que em meados do século passado, Adelino foi filho bastardo de um jovem, que era o Martim Gaspar. Então Martim Gaspar era o filho de um fazendeiro e ele era, como diz aqui, uma pessoa de coração duro. E ele tinha relação sexual com as escravas e quando elas engravidavam ele vendia a escrava e o filho, ele não queria nem ver. Mas de alguma forma, o Adelino, né, quando nasceu, filho dele com uma escrava, ele se afeiçoou ao menino. E ele o acolheu como um filho bastardo. E ele deu a ele os direitos de filho legítimo. Inclusive, o Adelino iria herdar toda a fazenda do pai, apesar de ser mestiço, né, filho também dele, do Martim, com a escrava. Só que, quando o Martim Gaspar se casa com a madrasta, né, de Adelino, que era a Maria Emília, ele era já mais velho, e a Maria Emília tinha uma idade próxima do Adelino, e o filho, né, se apaixonou pela madrasta, que tinha a mesma idade que ele. E aí, o que o Adelino fez nessa encarnação última? Ele se juntou com 2 capatazes da fazenda, que eram Antônio e Lucídio, e programaram a morte do pai. E a morte do pai foi meio terrível, porque ele embebedou o pai, e quando o pai estava bêbado, ele pôs fogo na cama onde o pai estava dormindo, e o pai morreu queimado na cama, né? Foi um negócio assim bem complicado. E aí ele disse que foi um acidente, ficou por isso mesmo, a justiça humana não o condenou, e ele herdou a fazenda, e herdou a mãe, que é o que ele queria, a mãe adotiva, né? Então ele ficou como marido da Maria Emília. Só que isso gerou um processo de culpa e uma dificuldade muito grande em Adelino, né? E aí ele e Martim Gaspar e Adelino, os dois, né? E o Martim Gaspar queria a vingança. E ele usou as brechas mentais do remorso do Adelino para fazer com que ele tivesse uma série de problemas. E quando Adelino desencarnou no plano espiritual, ele sentia-se queimado e o fogo não o consumia. E isso era uma ilusão criada pelo próprio pai, desse fogo que o queimava, né? Então ele tinha fixado a imagem dele, né, aquele quadro de angústia. E o próprio Martim, que era o pai, fazia com que isso se agravasse. Ele foi recolhido no plano espiritual, foi tratado na colônia espiritual, e aí ele se reequilibrando, assumiu uma nova vida. E aí, então, quando ele assumiu a nova vida, era uma vida material muito difícil, porque ele teve uma vida fácil, que ele desprezou, e agora ele vem numa vida difícil. Ele casou, mas se separou, não conseguiu manter o matrimônio, porque não respeitou o casamento do pai, né? Só que ele era uma pessoa que trabalhava muito. Então ele começou a expiar pelo trabalho as dificuldades e as culpas e os débitos que ele tinha, né? Então, no caminho da simplicidade e da renúncia, ele modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo. Então, os próprios obsessores, vendo o Adelino nessa condição melhorada, começaram a já não ter mais raiva dele, não trabalhar para o mal dele, ou perdoar o Adelino pela própria atitude que ele demonstrava, né? Então, ele transformou os perseguidores e desafetos em algo que, pela simples observação dele, estar melhor, né? E não bastando isso, né, dele ajudar essas pessoas, o que ele fez, né? Ele começou ele adotou, né? Eu preciso ir mais rápido, meu tempo já acabou. Ele adotou a Maria Emília como filha, e ele adotou também aqueles 2 capatazes que tinham, junto com ele, feito a morte do pai como filho. Então, o Adelino ele tinha sido programado para ter uma doença de pele muito grande, por ele mesmo, pela condição mental dele. Ele ia ter uma doença muito grande e incapacitante. Só que como ele começou, pelo trabalho, a resgatar
Então, ele se tornou um orador espírita, uma pessoa que fazia caridade, correta, trabalhador, honesto. E ele trouxe como filho adotivo a esposa e os dois capatazes. O que acontece? A pena dele foi atenuada, né? Se ele tivesse cerrado a porta do coração aos infelizes, né, ele demoraria, como ele diz aqui, né, o mentor explica, séculos para rever o trabalho. Então, a moléstia que ele tinha, em face da dívida que ele tinha, deveria cobrir-lhe todo o corpo, durante muitos e muitos anos. Mas, pelos méritos que ele havia adquirido, a enfermidade, olha que interessante, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar. Então, a justiça divina tem seus critérios. Ela não removeu tudo. O Adelino se tornou bonzinho, vamos esquecer tudo. Não. Foi reduzido a dívida dele de forma que ele tinha um problema de pele, mas mesmo com aquele problema de pele, ele poderia o quê? Aprender e trabalhar. Ele continuava no curso evolutivo, aprendendo, estudando e trabalhando. Então ele começou a pagar as coisas pelo trabalho e não no corpo. E ele atenuou em muito a dificuldade daquela doença que viria a ocorrer com ele, né? E aí, ao final, é uma parte muito bonita desse capítulo, onde ele, inclusive, pega o próprio pai. Eles programam a reencarnação do próprio pai dele, né? Como uma pessoa negra, porque ele desprezava os negros, né? Então, ele veio daquela cor, e aí ele é abandonado na porta dele, alguém põe ele lá, e ele abraça o pai dele e sente pelo pai um amor como se ele fosse verdadeiramente filho biológico dele. E com isso ele consegue, numa encarnação, né, pelo trabalho, reaver o seu equilíbrio espiritual e as suas dificuldades espirituais. Então, nem tudo nós precisamos pagar no corpo por meio de doenças. Nós podemos também nos reaver diante da lei pelo trabalho e o bem ao próximo. E era isso, pessoal, que eu tinha trazido nessa reflexão do corpo, e eu espero ter mostrado aí para vocês que o nosso corpo, na verdade, ele é uma bênção, né? Ele é uma dádiva que a gente recebeu da nossa família e que nós nos ligamos à nossa família não por acaso, mas sim pelos laços de associação, e o que eles nos deram e o que conseguimos construir foi o que melhor que pudemos, né, nesse momento da nossa jornada evolutiva. E aí fico à disposição se houver pergunta e tempo para as perguntas, e eu agradeço muito a oportunidade, né, de eu poder estudar e conversar com vocês. Ok, Alves, muito, muito agradecido. Tem alguma pergunta, por favor? Vamos ver se tem. É uma observação, né? Enquanto não chega a pergunta, eu gostaria só de fazer uma colocação aqui, Alves. Tudo que você falou é extraordinário, nos dá realmente de uma profundidade, de uma capacidade de entendimento, assim, uma racionalidade, né? Porque daí foge completamente daquela questão mística, né? No sentido de, por que isso, por que aquilo, porque ali tem uma explicação, o Emmanuel nos dá de uma forma bastante, vamos dizer assim, reduzida, né? Concisa, mas muito profunda e muito ampla. Mas é interessante porque isso tudo nos dá uma ideia, realmente, porque às vezes as pessoas reclamam bastante da condição de vida de hoje, a questão material, a questão, enfim, uma série de problemas de saúde e tal. E quando a gente ouve tudo isso, a gente vê realmente que isso está perfeitamente correto. Por quê? Porque dá a ideia, né, uma ideia para nós, já que somos tão pequenos ainda, da grandeza de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, porque tudo isso nos é dado para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E tudo depende só de nós, né? Tudo depende de nós. Então, até no caso, não se trata, quando se fala de estudo, as virtudes que o Cristo nos ensinou, não se trata simplesmente uma questão de religião. Ele veio nos dar o caminho, porque através de todas as virtudes que ele nos ensina, né, tendo o amor à base de tudo, é que nos faz, então, caminhar nesse processo de evolução. E como você falou por último ali, que é muito interessante,
a gente lembra daquela frase do Evangelho, que o amor cobre a multidão de pecados, né? Para que as pessoas não fiquem se martirizando e achando que tudo que está acontecendo porque é realmente pelo mal que ele fez no passado. E às vezes a gente vê pessoas colocando para elas mesmo uma carga que não seria, não tem sentido. Elas dizem, não, então eu estou passando isso porque eu fiz isso, e começa a fixar aquilo na mente, de modo que ao invés de ajudá-la a sair de uma situação e propiciar a ela um trabalho para a sua regeneração, acaba cada vez mais com o sentimento de culpa, como você falou ali, criando mais dificuldades, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação que você fez, os ensinamentos do Emmanuel sobre a forma como você colocou. Então, a gente está bastante agradecido. Vamos ver se tem alguma pergunta aí, vamos ver se tem mais alguma coisa. O Léo gostaria, de repente, de fazer alguma pergunta, alguma colocação, Léo? Eu achei, assim, fantástico, né, o estudo. Até fiz algumas anotações e o que me lembrou disso tudo é justamente uma passagem de Jesus, quando Jesus estava na casa de Simão Pedro e que ele foi fazer, e que ele ajudava as pessoas curando, né? Só que Jesus nunca dizia que ele que curava. Ele sempre dizia, a sua fé te curou. No caso, a sua fé te fez te reequilibrar. Então, do paralítico que ele fala para ele, imponente, com amor, mas imponente, levanta, né? Pega a sua maca e ande, né? E anda, né? Algo assim. O que ele diz aí? Ele diz, vá, confia, pegue o conhecimento que você tem e coloque à disposição do seu próximo, e coloque à disposição da sua comunidade, né? Então, é tão bonito e profundo, né? Essa imagem de Jesus, né, fazendo isso, né, nos ensinando, né, é como realmente foi dito, né? Apesar de trazermos todas essas informações passadas, pretéritas, né, das nossas caminhadas, né, dos nossos desequilíbrios e dos nossos acertos, que estão sempre conosco, né, nós temos esse campo de recomeçar sempre, né? Que a espiritualidade nos dá, né? Então é tão bacana isso, né? E tudo através do autoconhecimento, né? Quão bonito e importante é o autoconhecimento e como você falou mesmo, com amor, com autoamor e autogentileza, né? Que aí a gente começa a perceber que a gentileza ela é tão importante, não só para mim, mas como para o próximo, né? Era isso. Aí. Emmanuel é incrível, né? Ele coloca as coisas dentro de uma amplitude, né, muito grande e muda o nosso modo de ver as coisas, né? Esse livro, pessoal, esse mesmo aí, ó, é uma leitura que eu acho obrigatória, porque se a gente é espírita e tem afinidade, pode ser que a gente fez esse curso antes de nascer, né? Então agora a gente pode relembrar um pouquinho, quem sabe, né? Esse aspecto da herança psicológica que você falou ali também é algo fantástico, né? E a gente, quando a gente fala em herança, a gente só pensa na questão material, né? A gente não imagina esse clichê que você mencionou ali, é algo assim, fantástico. Eu acho que merece assim um estudo e uma reflexão muito grande sobre isso. Né? Emmanuel, né, corrigindo, não foi eu, né? Eu só traduzi o que ele falou, mas ele vem lá na lei de associação, que eu acho que é o capítulo 8, que a lei de associação é a base da estrutura da família, que a associação é uma lei natural onde os espíritos se aglutinam pela semelhança de modos de pensar, né? Então ali forma a família. E aí um vai passar isso para o outro. Tem um capítulo que também é a família, né, que é o capítulo 14, 13, acho. Então, é interessante que ele fala isso, que às vezes as famílias estão comprometidas com a tarefa e eu, por exemplo, sou um músico, ele dá esse exemplo. Então, eu já estruturo o meu corpo, a minha estrutura fisiológica para ser um bom músico. Aí, na minha família, todos somos músicos, família espiritual. Aí, quando o meu filho também vai ser músico, ele vai pegar o corpo que eu dei para ele já na vantagem.
E aí ele vai ser meu pai. Eu volto com aquilo tudo, com aquela estrutura que a gente trouxe para pegar aquilo de novo e ser um bom músico. É muito bonito, né? Então não é só que esses mecanismos funcionam no erro, sabe? Na desgraça aí, né? Eu estou pagando dívida, estou aqui porque eu fiz errado. Tem um lado bom também, é muito importante a gente pensar isso. Por isso que eu achei interessante fazer essa reflexão, que o corpo é um mecanismo que Deus criou para a evolução, né? A lei da reencarnação. E a gente reencarna para um bom propósito. Então, às vezes, a gente começa a ver muito essas coisas dos problemas, e quem falou muito bem aqui, né? O Paulo falou muito bem. Então, dá a impressão que a coisa é ruim. Não, gente, é muito bom. A gente sabe, né, que os espíritos que estão em dificuldades, eles imploram para nascer. A gente que conseguiu estar aqui tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade, que ela vem do amor de Deus para conosco. Na verdade, nós temos que sempre lembrar que Deus é infinito amor, todas as suas leis têm que ser para o nosso bem. Não tem, é a lógica, né? Então, quando a gente pensa com essa lógica, com essa fé raciocinada que o Espiritismo nos possibilita, né? Realmente faz sentido, porque se eu estou nessa família, porque eu deveria estar na família. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não deveria ser daqui, eu estou fora de contexto, eu deveria ser de outra família, não dessa. Na verdade, não, teria que estar ali mesmo, que é ali que é o lugar para que ela possa crescer, para que ela possa florescer, né, como ser, para caminhar, né, para a evolução. Então, quanto mais a gente aprende com esses grandes, né, Emmanuel e tantos outros aí, realmente nos dá muita reflexão, muito conhecimento. Agora, é preciso que a gente aprenda e coloque, tente colocar em prática na nossa vida, né? Sim. Senão fica sem sentido também. Tem pergunta aí? Aqui a Elisa, ela fez uma pergunta, não sei se só eu leio, se vocês conseguem ver aí também. Pode ler. Das doenças que a medicina não explica, né? Na verdade, Elisa, todas as doenças nascem na alma. Todas. Porque o corpo é um reflexo do que o espírito o estruturou. Então, o espírito plenamente equilibrado, que nem o espírito de Jesus, o corpo dele não tem doença nenhuma, né? E esses desequilíbrios do corpo, esses desequilíbrios do espírito, que resultam em doenças do corpo, eles podem vir de causas anteriores das aflições da vida, né? Que é como eu usei o exemplo lá do Raul Teixeira, que ele teve uma vida normal, ele não era fumante, não tinha nenhuma coisa para ter não bebia nada, mas ele teve um derrame. Então aquilo estava programado, aquilo é a plantação de tempo certo, né? Que falava lá na mensagem de Emmanuel. Ou, maior parte das vezes, o problema é desta vida, porque do sofrimento que nós temos, a maior parte nós geramos agora, nessa própria vida, né? E aí, até Jesus, a gente fala que é Jesus, né? O Espírito de verdade. Então, se a gente pegar lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito de verdade que eu acho que é uma das mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, em que ele fala isso, né? Que se a gente tiver abnegação, humildade e tiver fé, a nossa alma não se abala e o nosso corpo é mais feliz. Então, o próprio Jesus, o Espírito de verdade, chega a dizer ali que quando a gente tem equilíbrio mental e passa pelas dificuldades sem se abalar, porque a gente tem fé, o nosso corpo não sofre. Então, ali, se você quiser pôr a linguagem de hoje, né? Que é depressão, né, tristeza, coisas que não tinha naquela época daquela mensagem, e a gente vê quantos estudos que mostram que isso diminui seu sistema imunológico, e quem é feliz tem a imunidade melhor, não é isso? Existem estudos definitivos mostrando que culpas, remorsos muito, muito fortes dão doença cardíaca, induzem mais infarto, mais do que a própria dieta inadequada. Encontra estudos mostrando isso aí, né? Então, o Espírito de Verdade falou isso lá já, né? Então, segundo, acho que era Elisa, né? Tudo vem do Espírito.
de uma outra vida, ou às vezes dessa mesma vida. Por isso que é importante a gente, quanto antes, ser equilibrado. Isso vai se refletir também no nosso corpo. Temos mais uma pergunta, parece? Tem uma da Evanir. Quando a gente vê pessoas que têm dificuldades espirituais, mas um corpo físico perfeito, né? Se isso é por misericórdia divina, sim. Existe uma pergunta muito legal lá no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar qual, mas ele trata da reencarnação, planejamento da reencarnação. E na resposta os espíritos dizem assim, perguntam se Deus obrigaria alguém que tem dívidas, dificuldades a nascer com algum problema, né? Eu achei legal que na resposta ele diz assim, que Deus tem paciência. Então, muitas vezes, a gente ainda não tem o equilíbrio ou a maturidade para passar por determinadas provas. Então, a gente nasce com uma encarnação mais leve. Muitas vezes, os espíritos que pedem vidas tranquilas, que seria uma saúde razoável, uma posição social razoável, né, uma boa quantidade de dinheiro, são os espíritos que estão buscando forças e aprendizado, porque se eles fossem expostos a uma prova muito difícil de doença ou de pobreza, ou de um familiar terrível, ele poderia falhar nessa prova, né? E ele se comprometer ainda mais do que você imagina. E a gente começa a ter uma dimensão completamente diferente da existência, e Emmanuel trata disso no capítulo da prosperidade, que às vezes o que a gente acha que é prosperidade, que está indo tudo bem, está indo mal. Então eu estou ficando cada vez mais rico, né? Estou comprando iate, estou comprando não sei o quê, mas espiritualmente eu estou me acabando, né? E ele usa o seguinte, são avenidas de licença. Olha que termo que usa Emmanuel, né? Então a avenida é um caminho fácil de licença, ou seja, é quando a gente sai de folga do trabalho, então a gente não está fazendo nada ali, né? Então a gente pode passar uma vida inteira aqui sem. Então isso pode ocorrer tanto nesses aspectos morais quanto a própria estrutura física, né? Então você pode pedir encarnações com tempo bom, com estrutura boa para você adquirir força e maturidade para depois pegar coisas mais difíceis. E mesmo não é obrigatório você pagar tudo sofrendo. Lembra de Adelino? Adelino foi queimado. Queimou o pai. Se eu penso assim na justiça de Italião, olho por olho, ele tinha que vir numa vida e morrer pegando fogo. Não, ele teve problema de pele, mas esse problema de pele não impedia ele de trabalhar. Por quê? Porque ele fazia o bem. Então ele resgatou trabalhando. Veja, isso aí é muito importante a gente ter uma visão mais ampla, né? Senão a gente pensa assim, o cara nasceu com a perna ruim porque ele usava a perna para chutar o indivíduo na vida anterior. A gente começa a fazer uns jogos assim, muito errados, né? Eu me lembro uma vez que numa reunião mediúnica manifestou assim intuitivamente um espírito lá, que ele tinha tido síndrome de Down. Então, às vezes, a gente se apressa e diz assim, poxa, o cara síndrome de Down deve ter um monte de dívidas, deve ser um espírito bem atrasado. E ele não tinha nada disso, ele fez aquilo por missão. Porque ele acreditou que aquilo ia ajudar a família dele. Então, ele se pôs numa condição daquela, mesmo sendo mais evoluído que os outros, para ajudá-los. Então, veja, a gente não pode apressar o julgamento. Porque fala, não julguei, só Deus sabe o que está acontecendo. Não é isso? Então, existe sofrimento de expiação, de prova e de missão. São completamente diferentes, mas são aparentes sofrimentos. E existe também a encarnação que não tem sofrimento, ela vem só pelo trabalho, está ótima, melhor ainda, né? Na verdade, eu acho que muitas vezes as pessoas criam regras, né? Criam certas regras como se existisse uma regra para determinadas coisas. Não é assim que funciona. Na questão espiritual não existe uma regra precisa para todo mundo. Então cada um tem o seu histórico, tem as suas condições, tem as suas possibilidades, as suas dificuldades. Então, pela misericórdia divina, vem de acordo com a sua própria necessidade de evolução. Esse é o amor infinito de Deus que conhece e sabe tudo. Né? Senão teríamos um destino, né? Senão teríamos com destino escrito.
E na lei divina não é assim. A gente sabe que com cada passo a gente está se reconstruindo, né? Uhum. Desculpa, se a gente não pudesse mudar o nosso destino agora, a nossa encarnação era uma grande fatalidade. Não tinha nenhum mérito. Porque já veio programado, eu era um robô. Sim. Mas não, a cada dia eu posso mudar completamente a minha reencarnação. E me complicar ou me salvar. Aí escolhe, né? Mas eu ia comentar antes do comentário anterior que a gente não pode esquecer que Kardec entendeu em profundidade isso, que fazia, a gente aprende com a aula do Dutra, que isso fazia parte do próprio conhecimento do povo hebreu, né? Que justiça e caridade são uma mesma coisa para Deus. E é por isso que o capítulo 10, lá do livro 3º do Evangelho do Livro dos Espíritos, é justiça, amor e caridade. Ele não fez a lei de justiça. Porque não dá para você fazer justiça sem caridade, sem amor. Lembre-se disso, a gente não consegue ser justo, nós dificilmente vamos ser justos no nosso grau evolutivo. Por quê? Porque a gente não tem amor. Então a gente fica com raiva, a gente quer punir. Deus não quer punir ninguém. E aí, o que acontece? Se a gente pensa que a lei de Deus é de justiça, amor e caridade, para nós também, os nossos erros não são tratados só com justiça. Ah, vou pagar agora porque... Não. O amor e a caridade estão juntos. Se eu me associo nessa sintonia vibratória de justiça, amor e caridade, eu vou me livrando dos problemas, porque eu já estou naquela fase evolutiva, eu já aprendi aquilo, eu vou minimizando as minhas dificuldades, como no caso do Adelino, né? Ok, doutor. Muito obrigado, então. Nós agradecemos imensamente essa aula aí, né, que nós recebemos hoje de aprendizado. E se o senhor tiver possibilidade de permanecer, nós vamos ficar mais um pouquinho. Se você tiver tempo para permanecer na sala, fique muito à vontade. Tá bom? Aguardarei por aqui. Obrigado. Eu que agradeço, e não precisa me chamar de senhor nem de doutor, nada disso, porque eu só sou um estudante iniciante aqui do Espiritismo também. Tá bom, muito obrigado. Então, pessoal, nós vamos dar então continuidade ao nosso trabalho da noite. Nós gostaríamos de convidar o Léo para fazer a oração do passe. Léo, fica muito à vontade. Eu que agradeço, muito obrigado por esse estudo maravilhoso. Então vamos agora, nesse momento, nos posicionar bem confortáveis no nosso assento. Vamos procurar uma posição bem tranquila. Respirar fundo. Soltar o ar bem devagar. Sentir a presença do amor divino, do amor de Jesus que nos envolve, que nos acolhe, que nos alimenta, que não julga, que não aponta o dedo, mas que consola, que educa, que nos dá os meios para que possamos continuar a caminhada passo a passo. Esse amor que nos ilumina, que nos mostra a beleza das potencialidades que jazem em nosso interior. Com muita gratidão, agradecemos a Jesus pela vida e por esse grande presente que é recomeçar sempre. E assim, com muita gratidão ao Mestre Nazareno, a Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes e a todos os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que nos ajudam, que nos ensinam, que nos impulsionam para a frente. E assim, pedindo aos amigos espirituais
para fluidificar em nossas águas, para nos envolver com seus fluidos de amor, de paz, de consolo, para que nossas esperanças se renovem e prossigamos a caminhada com fé, na certeza de que Jesus está sempre conosco. E assim, muita gratidão, pedimos permissão para encerrarmos esse estudo no Francisco de Assis. Que assim seja. Muito obrigado, Léo, pela sua contribuição, pelo seu carinho, estar conosco, muito agradecido. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado. Para darmos continuidade, então, para finalizarmos, nós gostaríamos de convidar o Gilson para os avisos e os anúncios. Gilson, é com você, fique à vontade, querido. Boa noite, seu Pedro, boa noite, Aulos, Léo, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo estudo da noite, e vamos lá aos nossos anúncios rápidos, seu Pedro. Eu prometo não demorar. Só me avisa quando estiver aparecendo, tá? Ok, Gilson. Então, só lembrando a todos, mais uma vez, que o Grupo Francisco de Assis se reúne todas as sextas-feiras, às 7 horas no Reino Unido e às 3 horas no Brasil, com palestras públicas e estudos, conforme todos puderam assistir hoje e nos outros dias também. Nós temos uma parceria com a Web Rádio Fraternidade e com a TV Secal, que estão sempre retransmitindo as nossas palestras e os nossos estudos às sextas-feiras. Só um minutinho que o meu mouse deu problema. Tá. Eu gostaria de aproveitar também e convidar todos que quiserem participar do Evangelho no Lar, que é organizado pela Clarice Bomba, às 8 horas aqui na Inglaterra e 4 horas no Brasil. Tem um erro aí no pôster. O endereço do Zoom está aqui e todos podem participar. É só entrar nesse endereço do Zoom que está aí na tela. Eu gostaria também sempre, nós estamos convidando as pessoas a ter acesso a esse evento que foi promovido pelo Conselho de Cidadania, que foi um diálogo interreligioso, onde nós trouxemos a temática ciência e religião. Então, teve representação do Espiritismo, através do Dr. Alexander, através do Humberto, e também nós tivemos representantes da ciência, o Dr. Ricardo Petraco, e outras representações religiosas. Tivemos a irmã Beth, da Igreja Católica, o Túlio Aguiar, do Candomblé, o Felipe, da Umbanda, o Marcos, do Protestantismo, e o Padre Patrick, da Igreja Católica. Então, é um estudo, é um diálogo muito interessante, principalmente por esse momento, em que se fala tanto em ciência e também conflitos com a religião. Então, fica aí uma dica para que todos dêem uma olhadinha. Está aí o endereço, aqui o Conselho de Cidadania do Reino Unido, no YouTube. Atendimento fraterno nas casas espíritas continuam, só que dessa vez adaptado para um atendimento via WhatsApp, um atendimento online. Fica aí, então, aqui está a equipe do Francisco de Assis. Para quem está no Brasil, é só tirar o 0 e acrescentar o mais 44. Então, nós temos a equipe do Francisco de Assis, temos a equipe do Bezerra de Menezes, a mesma regrinha, tira o 0 e acrescenta o 0, o mais 44, para quem está no Brasil, e temos também a equipe do Fraternity. Está aí o telefone para vocês também.
O Grupo Francisco de Assis, como é do saber de todos, apoia diretamente os projetos sociais do Fraternidade Sem Fronteiras, onde nós atendemos crianças vulneráveis, vítimas de HIV, em Moçambique. Então, no momento, nós estamos trabalhando na venda de livros e camisetas, que podem ser enviadas para o seu endereço. É só passar uma mensaginha para o número que eu vou mostrar logo depois, que nós podemos enviar para sua casa. Livros e camisetas de todas as cores. Nós temos livros em inglês, livros em português e livros de temática não espírita também. Então, para aqueles que estejam interessados, é só acessar esse número que está aparecendo, que também é o número do Grupo Francisco de Assis, para aqueles que queiram fazer parte do grupo. No grupo, nós sempre postamos mensagens e notícias do Espiritismo, tanto aqui na Inglaterra como no Brasil. Então, seu Pedro, eu me despeço de vocês, esperando-os na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Ok, Gilson, muito obrigado pela sua contribuição. Nós, então, vamos encerrar, né? E só convidando, então, a todos que a gente continue com fé, muita fé em Deus, muita fé em Jesus, procurando seguir sempre os ensinamentos do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós possamos ter força sempre, por mais desafiadores e por mais que tenhamos as nossas dificuldades, que é inerentes a um planeta de provas e expiações, que todos nós estamos aqui na mesma situação, né? Nós possamos, então, com muita fé em Deus, que quer o nosso bem, que nos ampara, que nos apoia, que nos dá todas as forças todos os dias, bastamos que para isso nós busquemos, através da oração, através da meditação, enfim, de todo esse processo de amor, de caridade, para que nós saibamos dividir esse amor que nós temos, que todos nós temos dentro de nós, porque somos centelhas divinas, herdeiros da criação. Então, muito obrigado a todos vocês pela contribuição da tarde de agora, para todos aqueles que nos acompanharam, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, queridos. Boa noite, Pedro. Agradecido. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Obrigado a você, Aulas. Muito obrigado. Eu que agradeço.